E aí, gurizada, então vamos dar sequência ao nosso estudo. Então, só para dar uma organizada aqui, a gente deu uma olhada já em conjuntos, nas operações e nas relações entre conjuntos, tá? E hoje a aula é sobre introdução ao estudo de funções. Então, a gente vai ver alguns elementos importantes, a gente vai fazer uma amarração com o estudo de conjuntos para aprofundar na sequência o estudo de funções. Então, hoje seria mais uma aula introdutória, vamos rever os tópicos relacionados a plano cartesiano ali, vamos diferenciar o que é um par ordenado, tá? E um conjunto, e a representação algébrica difere uma da outra. Depois a gente vai dar uma olhada em produto cartesiano e relação, através do conceito de relação que a gente vai entrar no estudo de funções através desse conceito de relação, que é bem importante diferenciar uma coisa da outra. E ao fim a gente vai conceituar o que é uma função, e a notação de domínio, contradomínio, imagem. Então é uma terminologia nova para vocês, um pouco pesada assim, mas é uma teoria aí que as escolas requerem, e no Enem até não é tão exigido, mas em provas de carreira militar é exigida essa notação algébrica, tá? Então, primeiramente, vamos dar uma olhada na diferença entre conjunto e par ordenado. O conjunto, né, a gente representa entre chaves, por exemplo, ali o conjunto A. Esse conjunto contém os elementos 1 e 2. E aqui a gente tem um par ordenado A da mesma forma. Tá? Aqui vem a primeira diferença. Ali a gente tem os elementos do conjunto, aqui a gente tem as coordenadas de um ponto. O par é compreendido por um ponto. E temos essas duas coordenadas, coordenada 1 e coordenada 2. Tá? Os números são os mesmos, mas uma coisa é diferente da outra. Porque aqui a gente pode dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B. A gente só alterou a posição do 1 com 2, mas mesmo assim permanece sendo o mesmo conjunto, com os elementos 1 e 2, 2 e 1, dá no mesmo. Agora, par ordenado já é diferente. O par composto pelas coordenadas 1 e 2 é diferente do par ordenado 2 e 1, são coisas diferentes. É bem parecido, o que difere bem mesmo é o parênteses, e aqui estão presentes as chaves. Então, a partir dessa diferenciação, a gente vai trabalhar produto cartesiano, que utiliza a nomenclatura de conjunto, certo? E o resultado do produto cartesiano vão ser pares ordenados, então é uma junção dessas duas ideias. Vamos dar uma olhada aí, então. A gente tem aí então um ponto A, né, coordenada 1 e 2, e aqui a chamada de primeira coordenada, que usualmente é a chamada de x, e a segunda coordenada é a coordenada y. Então aqui temos um ponto, né? Temos os parênteses ao invés das chaves, então ponto 1 e 2, coordenada 1 e 2. O produto cartesiano, tá, vai ser um conjunto, certo? Vão ter as chaves e os elementos desse conjunto vão ser pares ordenados. Então, para ter um produto cartesiano, a gente pressupõe que deve haver dois conjuntos para a gente efetuar o produto. Então, a regra é a seguinte, a gente vai efetuar o produto, tá, de dois conjuntos, sendo que os elementos vão ser pares ordenados e sempre a primeira coordenada dos pares corresponde ao primeiro conjunto e a segunda coordenada ao segundo conjunto. No exemplo vai ficar mais claro aí para a gente ver. Ó. Temos os conjuntos A e B. Ó. O A com os elementos 1, 2 e 3 e o B 0 e 4. Essa anotação aqui A, X, B, né? A gente lê A cartesiano B, é o conjunto dos elementos, o conjunto, né, desse produto cartesiano vão ser os elementos onde todos os pares ordenados x e y, tal que o x, né, a primeira coordenada, pertence ao conjunto A, e a coordenada y, a segunda coordenada de cada ponto, vai pertencer ao conjunto B. Então a gente vai formar vários pares ordenados, cuja primeira coordenada vai vir desse conjunto A e a segunda coordenada do conjunto B. Então aí temos a representação por diagramas. Então, por exemplo, o elemento do conjunto A aqui, ó, vai se corresponder com o 0, que é um conjunto, um elemento do conjunto B, desculpa. Elemento e elemento aqui dentro, certo? Então essa junção do elemento do conjunto A com o do B vai formar um par. Então a gente vai ter outro par ordenado 1 e 4, e assim a gente vai formando todos os pares ordenados desse produto cartesiano. Então isso que é o produto cartesiano. A gente vai formar vários pares. E a resposta aqui, né, através desse diagrama de flechas, fica bem mais visível a gente enxergar os pares. Ó. Então está aqui a resposta. A cartesiano B é um conjunto cujos elementos são pares ordenados. Tá? Onde o primeiro
A primeira coordenada de cada ponto vem desse primeiro conjunto e a segunda coordenada vem do segundo conjunto. Então, isso que é um produto cartesiano. A gente vai dar mais uma olhada em outros exemplos na sequência aí. Então, a gente pode representar o produto cartesiano no plano cartesiano, né? Só para dar uma relembrada aí, então aqui está o eixo x das abscissas, o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, aqui existem infinitos pontos, né? Então, cada ponto tem a sua coordenada. Aqui está o ponto, ó, que é um par ordenado. Então, está aqui, ó. Esse ponto tem coordenada x de 2 e a coordenada y1. Então, isso aqui é um plano cartesiano. A gente vai representar aqueles pontos lá daquele produto cartesiano aqui no plano cartesiano, ó. Então, a gente tinha um ponto 1 e 0. Está aqui o eixo x, a primeira coordenada corresponde ao eixo x, está 1. E ao y, a segunda coordenada está aqui no 0. Então, está aqui esse ponto. 1 e 4. 1, o x e a coordenada y é 4. E assim a gente vai representando todo aquele produto cartesiano no plano cartesiano. 3 é o x e o y é 0. Está aqui o último ponto, 3 e 4. Está ali. Tranquilo aí, gurizada? Vamos dar sequência, então. Agora a gente vai ver uma outra representação, ó. Tá? Uma representação de conjunto que a gente viu nas aulas anteriores por intervalos. Então a gente, da mesma forma, vai ter um conjunto A e o conjunto B. Porém, aqui os elementos a gente não consegue enumerá-los, são infinitos, por isso que a gente representa por intervalos. Então, vai do 1 aberto, tá? O 1 não está nesse conjunto, né? A partir do 1, por isso que é um intervalo aberto, então é 1,0001, lá bem do lado do 1, ali no eixo real, né? Até o 4, intervalo fechado. E o B também vai do 2 ao 5, são infinitos números em ambos os conjuntos. Então, o A cartesiano B, tá? Vai ser uma outra forma de representar. A gente não vai conseguir enumerar todos os pares ordenados, até porque os números entre 1 e 4 são infinitos, abrange todos os números naturais, né? Então, é uma outra forma de representar aqui, ó. Então, aqui a primeira coordenada a gente sabe que é, né, aqui vão ser infinitos pares ordenados, tá? Então, a primeira coordenada advém do conjunto A, né? E a coordenada y do conjunto B. Então, daqui do 1 aberto ao 4 fechado está aqui, ó. Então, todos os números daqui, tá, do 1 ao 4, advêm desse conjunto. E a segunda coordenada vem do 2 ao 5, daqui até aqui. Então, por exemplo, a coordenada do ponto 2 aqui, com o 3 está aqui, é o ponto, né? Então, ele abrange todo esse retângulo, toda essa região geométrica que abrange infinitos pontos, tá? É o produto cartesiano do A em B. Então, por isso que a gente não consegue representar os pontos enumeráveis, né? Porque são infinitos. Então, é comum a gente representar o produto cartesiano, quando os conjuntos estão representados por intervalos, uma região geométrica, assim. Então, toda essa região aqui representa o A cartesiano B, tá? Então, aí a gente olhou o plano cartesiano, diferenciamos par ordenado de conjunto, né? E a junção dessas ideias a gente formou um plano cartesiano. Então, agora a gente vai dar uma olhada no que é uma relação para entrar no objeto do estudo de hoje, que são as funções. Vamos ver o que é uma relação, então. Relação nada mais é do que o produto cartesiano, né? A gente já sabe que é entre dois conjuntos, porém com uma regra que estabelece a relação. Anteriormente a gente viu um produto cartesiano dos conjuntos A e B, todos os pares ordenados, né, cuja primeira coordenada vinha do primeiro conjunto e a segunda coordenada dos pares vinha do segundo conjunto. Então a gente viu dois exemplos, todos os pares ordenados possíveis. Agora na relação a gente estabelece uma regra. Nem todos os pares a gente quer no produto cartesiano, vai ter essa regra. Sendo assim, não são todos os pares ordenados que fazem parte da relação, apenas os pares que satisfazem a condição da relação. Então, isso aqui é uma ideia bem importante para a gente compreender o que é uma função depois. Vai existir agora uma regra para a gente estabelecer uma relação. Vamos ver um exemplo aí. A relação de A em B é representada A cartesiano B. Então, a gente vai, da mesma forma, aquele conceito, a ideia de coordenadas vem de um conjunto e a outra coordenada vem do outro conjunto, vai se manter aqui. Agora a gente vai ver um exemplo de uma relação. É uma escrita um pouco pesada, bem algébrica, né? Mas a gente vai traduzir isso para o nosso português. Ó. Então, uma relação R1, tá? Vamos ter dois conjuntos, o A e o B, dado que a relação vai seguir essa seguinte regra aqui, ó.
Tá? Isso aqui a gente já estava sabendo, a gente já estava conversando, só que agora a notação é um pouco diferente, só a notação mesmo. Isso aqui é um par ordenado xy pertence ao A cartesiano B. Então os x vão vir desse conjunto, né, esses elementos, e os elementos da segunda coordenada vão vir desse conjunto. E aqui que está a regra, ó. Essa aqui é a condição. Y igual a 2x, ou seja, o y, os elementos da segunda coordenada vão ser compostas da primeira coordenada multiplicada por 2. Vendo essa notação e essa escrita, a gente não consegue enxergar, né? Então a gente vai representar de outra forma, vai. A mesma coisa representada diferente, ó. Então, por exemplo, os conjuntos A e B, existem esses elementos. Então, o conjunto A, o conjunto B. Produto cartesiano, que é essa notação aqui, A cartesiano B, a gente vai formar um conjunto com pares ordenados, cuja primeira coordenada do par vai vir daqui e a segunda daqui. Porém, com essa regra aqui, ó. Não são todos os pares possíveis, vai seguir essa regra. Y igual a 2x. Tá? Então, a gente já sabe que a primeira coordenada é desse conjunto e a segunda coordenada é desse conjunto. Então, a gente vai aplicar essa regra agora. Por exemplo, para o x igual a menos 2, ó, o elemento do primeiro conjunto, a gente vai substituí-lo aqui, ó, para chegar no elemento do segundo conjunto. Então, a gente vai substituir o menos 2 aqui. Então, quando o elemento do x, a primeira coordenada, for menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Então, está aqui o par ordenado. Então, quando o x for menos 2, o correspondente dele, a segunda coordenada do ponto, será o menos 4, que não está nesse conjunto, né? Então, esse par ordenado não satisfaz essa condição, tá? Então, ele não vai pertencer a esse conjunto aqui. Correto? Quando o x for menos 1, vamos agora, aqui não vamos ter o cálculo, vamos fazendo de cabeça. O menos 1 aqui vezes mais 2 vai ficar menos 2, que também não está aqui. Seria um outro par ordenado. Agora, o zero, quando o x for zero, a gente coloca o zero aqui, 2 vezes 0, 0. Então, esse par ordenado 0 e 0 vai fazer parte desse conjunto. Vai ser um elemento, o par ordenado 0, 0. Da mesma forma, 1. O 1 substituindo aqui vai ficar 1 vezes 2, 2. Está aqui, ó. O 2 está no conjunto que compõe a segunda coordenada. Aqui, ó. Quando o x for 2, 2 vezes 2, 4. Então, esses 3 pares ordenados que vai ser a resposta, né, desse produto cartesiano que satisfaz essa condição aqui. Então, temos um produto cartesiano, 2 conjuntos, os elementos do primeiro conjunto, os elementos do segundo conjunto vão formar pares ordenados, obedecendo essa regra aqui, y igual a 2x. A gente vai ver mais um exemplo aí na sequência. Vamos representar então, né, os 3 pontos, representá-lo no plano cartesiano nada mais é que marcar a resposta no plano cartesiano. Tranquilo? Então, gurizada, vimos que a relação agora, função é uma relação também com a seguinte situação aqui, ó. Função é uma relação quando cada elemento de A, né, que era o primeiro conjunto, estiver associado a um único elemento de B. Isso é bem importante. Cada elemento de A, então, todos os elementos do conjunto, do primeiro conjunto, cada um deles vai ter que estar associado a um único elemento de B. Tá? Em outras palavras, todo elemento de A obrigatoriamente terá um único correspondente no conjunto B. Tá? Agora, essa frase é bem importante, a gente vai ver depois nos diagramas, vai ver que nem toda relação é uma função, mas toda função obrigatoriamente vai ser uma relação, vai ter essa correspondência, tá? Mas nem toda relação é uma função. A gente vai ver aqui, ó, temos os 2 diagramas, os 2 conjuntos. A regra é cada elemento de A tem que estar associado a um único do B. Aqui nunca vai poder sobrar elemento, porque cada um tem que estar associado a um único, então cada um deles vai ter que ter uma ligação, uma flecha. O zero aqui já está sendo associado a mais de um. Então isso aqui é uma relação, mas não é uma função, porque para ser função cada elemento tem que estar associado a um único. Tá? Então essa relação não é uma função. Vamos ver essa aqui, ó. Cada elemento tem que estar associado a um único. Ó. Esse está 1, até aqui tranquilo, ó, mas isso aqui não pode. Ó. Embora aqui a gente tenha a relação, temos pares ordenados, mas não pode acontecer isso, ó, não pode sobrar elemento, tá? Para ser função. Então, isso aqui é uma relação, mas não é uma função, porque cada um tem que estar associado a um único. Como está sobrando aqui,
já não é função, aqui pode sobrar, tá? E aqui mais um diagrama de flechas, esse está associado a 1, esse tá vendo que não está sobrando nenhum aqui, né? Então já é um bom indicativo que pode ser função, a gente só vê se está associado a um único. Esse está um único, aqui está 1, esse aqui está associado a um único, e esse aqui está um único. Estou vendo que o elemento 1 aqui, ó, do conjunto de chegada até recebe duas flechas. Mas o que importa é que ó, um único está sendo associado a ele. Isso que pode ser, ó, cada elemento associado a um único. Então fechou, esse aqui é uma função. É uma relação e uma função. Beleza? Então aqui vamos dar mais uma analisada em outro exemplo. Está aqui aquela condição de antes. Temos os conjuntos A e B, tá? E uma relação R. Bem parecido com outro exercício, só que com uma outra regra aqui. Ó. O pares ordenado x e y pertence ao produto cartesiano de A em B. Tá? A gente já sabe que a primeira coordenada dos pontos vão vir daqui e a segunda coordenada vai ser desse conjunto. Faça um diagrama e diga se a relação vai ser uma função, né? Se f de x é uma função de A em B. Tá? A gente já sabe cada elemento associado a um único. Então vamos resolvê-lo. Então aqui os conjuntos, o A e o B. E entre eles existe uma regra, né? Que é o que caracteriza a relação. Então tá. Então para cada elemento x, vai ter que estar associado a um único do conjunto B, por meio dessa regra. Antes a gente representou com o y aqui, né? Mas tanto faz a gente representar a notação algébrica f de x ou y, é a mesma coisa. Tá? O que importa é que o f de x e y estão nesse segundo conjunto que vão compor a segunda coordenada dos pontos, dos pares ordenados. Então, da mesma forma, vamos substituir aqui, ó, esses elementos aqui no lugar do x. Vamos ver como é que fica o primeiro. Quando o x for menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6, está aqui. Ó. Então, essa relação está contida aqui nesse produto cartesiano. Quando o x for menos 1, vai ser menos 3, 0 vezes 3, 0, o 1, substituindo aqui, vai ficar 1 vezes 3, 3, e o 2 vai ser o 6. Ó. Então, a gente está vendo que cada elemento do x está associado a um único, não tem problema que sobre aqui, não pode sobrar aqui. Então, essa relação, ó, essa lei, caracteriza uma função. Tá? Então, isso aqui é um elemento importante, tanto faz a gente escrever f de x ou y, tá? Beleza, a relação é uma função. E aqui a gente está entrando no último estudo aqui, então a gente já viu o que é relação, tá? E nem toda relação é uma função. Para ser função, cada elemento do x tem que estar associado a um único do y. A gente chama os elementos do conjunto de partida aqui, ó, na primeira coordenada, de domínio de f. Tá? O domínio da função são os elementos menos 2, menos 1, 0 e 1, 2. E esses elementos eles têm um correspondente aqui. Ó. É como se fosse a imagem deles espelhadas aqui, ó, no conjunto de chegada. Então, é esse conjunto aqui, ó, que recebe a flecha, é chamado de conjunto imagem de f, que são esses elementos que recebem a flecha dos elementos de x. Então, esse conjunto menos 6, menos 4, menos 3, 0, 13 e 6 é chamado de conjunto imagem. E todo o conjunto B, aí abrangendo a imagem, mais o menos 8 e o 7, é chamado de contradomínio da f. Temos o domínio, o contradomínio é tudo, e o conjunto imagem é os que recebem a flecha. Então, introdutoriamente, a gente viu, para começar na próxima aula, aprofundar realmente o estudo de funções, tá? E conhecendo os tipos de funções mais usuais, a gente vai ver bem o que é uma função, o que é uma equação, o que é uma expressão, que no mundo da álgebra são esses três elementos aí que a gente trabalha. E principalmente a gente vai ver problemas, né, que é o que mais cai no Enem, assim, muita coisa cai no Enem relacionada às funções. A gente vai ver os tipos delas, então. Beleza? Então, gurizada, é isso aí. Qualquer dúvida aí nos comentários, aí é só chamar no Google Sala de Aula lá. Um abração, falou!